Nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês a fonte Mineleaf. Uma fonte de 30 volts, 10 amperes e muito leve, pequena e muito poderosa. Graças à sua arquitetura montada em cima de uma fonte chaveada. Então essa é a grande diferença entre esta fonte e outras fontes de bancada que são mais pesadas e têm outras características. Particularmente eu tenho uma e usei uma vez só e era muito ruim, então não quero nem fazer um comparativo, vou mostrá-la para vocês e um dia eu vou falar sobre ela. Mas hoje eu queria trazer essa que realmente é bem interessante. Visualmente é uma fontezinha pequena, ocupa bem pouco espaço, bonita, realmente muito bonita. 110, 220, 30 volts, 10 amperes, características básicas delas. Controle de tensão e controle de corrente. As saídas, positivo e negativo, GND, botão liga e desliga. E aí de cara nós já vimos uma das principais características positivas dessa fonte. Ela possui 4 dígitos de resolução. Com isso eu tenho um ganho bastante grande de precisão. Realmente muito boa. Outra grande vantagem é que enquanto eu opero, eu já identifico, os botões do potenciômetro são botões multivoltas. Então não é um potenciômetro simples, e sim um potenciômetro multivolta, o que me dá uma característica de precisão muito grande. Se comparado a outras fontes, onde eu preciso ter pelo menos 2 botões de ajuste grosso e ajuste fino, porque é um potenciômetro comum. Aqui não é o caso, aqui é um potenciômetro multivolta, então ele me deixa muito mais preciso a operação, porque ele não trabalha só em meia volta como um potenciômetro, né, ou 3/4 de volta. Ele fica girando e aí ele vai botando a tensão que precisa em várias voltas. Então eu consigo ser muito preciso com ele. Vamos até os 30 volts, chegou em 32, não tenho carga, né? E o que eu estava achando interessante é que aqui, por exemplo, eu vou deixar em 12 volts, não liguei nenhum cabo ainda. E agora, se eu mexer na corrente, ó, se eu for a 0, ele já desliga e liga a luzinha de corrente. Por quê? Porque eu não botei 0 a corrente. 0 ele já liga o alarme. Então eu posso subir a corrente aqui e me permitir trabalhar com regulagem de corrente, né? Onde se eu passar da corrente delimitada ele desliga. Então imagine que ele vai operar assim. E eu vou começar diretamente com um teste forte, já com uma lâmpada de pelo menos 5 amperes, para a gente já começar exigindo um pouco mais da fonte. Mas antes vamos ali dar uma olhada nas características dessa fonte. A fonte de bancada Mineleaf 3010D é uma excelente opção de fontes de bancada pelo seu tamanho reduzido e pela sua grande capacidade. Uma tensão de entrada que pode ser 110 ou 220, com seleção no seletor de tensão, e trabalha com 50 ou 60 Hz. Já as faixas de tensão de saída vão a 30 volts, chegando também a 10 amperes. Com toda essa potência, a dissipação de calor é um ponto importante, e ela possui um ventilador inteligente de 8 centímetros. E com isso, ele só exige do ventilador quando realmente é necessário, porque ele é sensorizado. Isso prolonga a vida útil do ventilador e reduz o ruído da fonte. É realmente muito baixo e mesmo o ventilador ativado, o som não incomoda. Uma caixa toda de metal e um painel plástico, mas muito bonito, permitem a configuração de tensão e corrente, com um acesso muito fácil. Sendo o botão de tensão um potenciômetro multivolta, isso melhora muito a sensibilidade na hora da seleção da tensão desejada. A fonte ainda conta com diversas proteções, limitador de corrente, proteção contra superaquecimento ou sobrecarga. Uma das grandes vantagens de uma fonte comutada é sua eficiência. Ela consegue trabalhar efetivamente a 80%, comparado com outras fontes que chegam a 35%, 40%. Um dos grandes diferenciais dessa fonte são os seus displays de 4 dígitos. Comumente a gente encontra fontes similares com displays de 3 dígitos. Essa não, possui 4 dígitos, garantindo uma alta precisão. São inúmeros os pontos positivos dessa fonte: display, beleza, peso, capacidade,
bastante forte, display de alta precisão e potenciômetro multivolta com muita sensibilidade. Mas um ponto que dá para se levantar é que ela não vem acompanhada dos cabos de teste. E é compreensível o motivo, uma vez que não se tem exatidão para qual fim ela será utilizada. Mas cabos de teste básico não fariam nenhum mal e não elevariam o custo da fonte. Enfim, uma bela aquisição. Existem sim fontes mais poderosas, com mais recursos, mas também com preços muito mais caros. E existem fontes mais baratas que não entregam o mínimo necessário para uma bancada. A Minleaf 3010 eu acho que está exatamente no tamanho ideal, ou seja, uma fonte com bastante poder, 30 volts, 10 amperes, com um custo relativamente barato em comparação de outras, sem frescuras, simples, ou seja, na medida ideal. Na bancada, até para quem precisa de mais de uma fonte, ela fica perfeita, porque eu posso adicionar uma fonte ao lado da outra, ela ocupa muito pouco espaço porque ela é muito fina. Então, novamente, esse é um dos produtos que não tem esse medo em recomendar. Uma excelente aquisição aqui para a bancada do canal Eletrônica e Tecnologia. Então eu estou com 12 volts, eu vou desligar ela um pouco aqui para poder ligar as ponteiras numa carga. Então estou ligando uma lâmpada de halogênio. Eu não sei se eu liguei no pino certo, depois eu vou testar. Mas é uma lâmpada que pode chegar a 55 watts, então perto de 60 watts são 5 amperes. Eu vou ocultar a lâmpada para não dar muito reflexo, ela esquenta muito rápido, então também não vou deixar muito tempo. Não dá muito reflexo na filmagem. E aí eu vou ligar. Vou deixar uma tensão mais baixa. Já ligou a proteção de corrente. Ainda está em proteção, agora conseguiu sair da proteção. (12 volts, 4,25 amperes). Viu como é legal os 4 dígitos? Eu vou mostrar só você que a lâmpada está funcionando. Bem forte. E aí, eu estou com 12 volts, 4,24 amperes. Se eu baixar um pouco a corrente, já entrou em proteção. Ou seja, quando ele entra em proteção, ele baixa a tensão, né? A proteção dele baixa a tensão. A lâmpada está bem fraquinha. Vou tirar de proteção, voltar para os 12 volts. Muito boa de operar, muito sensível, muito fácil de operar. Não tem muito mistério uma fonte, né? Qual é a dificuldade de operar uma fonte? É uma tensão e uma corrente. Mas algumas a gente começa a regular e ela começa a pular. Essa não, essa vai linear, muito boa de usar mesmo. Talvez alguns de vocês tenham visto que eu tive um acidente aqui na minha bancada e uma das coisas que quebrou foi a minha fonte de trabalho principal. Está substituída, sem dúvida nenhuma. Agora a pergunta é, pô, com essa carga toda, a tensão ela é estável ou ela flica muito? Então para isso nós vamos ter que pegar um osciloscópio para poder testar. Mas lembrando que esse tipo de fonte chaveada, mesmo com uma fonte linear, quando eu coloco carga, ele tende a ter uma pequena oscilação. Mais pequena, né? Por quê? Porque na fonte linear os capacitores eles descarregam mais rápido, eu tenho que ter muitos capacitores, que não tem. Na fonte chaveada, a gente tem aquela diferença do chaveamento, onde eu tenho um feedback que vai mudar o pulso. Então, sempre que eu boto a carga, eu vou ter uma pequena oscilaçãozinha até ele regular o feedback. Se vocês não entendem muito isso, eu vou deixar o link de um vídeo que eu explico a diferença entre as duas fontes, a diferença de arquitetura, né? Sem entrar no circuito exatamente, mas sim no macro circuito. Já esquentou aqui. Então vamos colocar o osciloscópio. Então vejam que eu estou em 12 volts, 4, e a tensão está bem tranquila, sem picos
Obviamente quando eu ligo ele dá uma oscilada, mas eu ligo porque eu ligo aqui. Vou descer. Estou dando um grande zoom aí e vejo que a oscilação é bem pequena, é menor do que o... Vejo que a oscilação é bem pequena, isso ali é só o chiado que já existe mesmo quando não está ligado. Vou diminuir a tensão, forçar um pouquinho, ó, não muda nada. Vou aumentar a tensão para 12. Continua perfeito. Então vejam que é realmente uma fontezinha de bancada excepcional. Eu não vou resistir, vou mostrar para vocês ela do lado da outra, só para a gente comparar as duas. Tá bom, eu sei que a comparação não pode ser justa, já que essa aqui é uma fonte que custa metade desta aqui, mas ela não tem comparação. Essa fontezinha, e principalmente essa aqui, ela é muito inferior. Eu ia falar muito ruim, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Ela é muito inferior a essa. É outra qualidade. Aqui eu estou falando de uma fonte de 15 volts 2 amperes, que não chega a isso, e aqui eu estou falando de uma fonte de 30 volts 10 amperes. É mais do que quase 5 vezes a potência em corrente e 2 vezes a potência em tensão. Controles precisos, também já não é o caso dessa aqui. Agora o que eu queria trazer para vocês era o tamanho. Veja a diferença de tamanho na bancada entre essas duas. Essa fonte, mais leve que essa, ocupando muito menos espaço, muito mais racional o desenho dela. É claro que eu tenho um transformador dentro, e não tenho o transformador que deveria ser um transformador maior, para suportar o que ela promete. Ela deveria ser mais pesada ainda, quanto essa aqui que é mais leve. Ela é um pouquinho mais comprida, isso devido ao circuito dela, circuito chaveado, mas não tem comparação. Não tem nenhuma dúvida que essa hoje é uma das melhores opções de fonte de bancada. Em termos de custo-benefício, em termos de capacidade, em termos de estabilidade. Uma fonte que para não estragar nunca mais, né? Fonte chaveada, muito simples de usar, muito boa, e é a fonte que eu recomendo vocês usarem. Então, quem está procurando uma fonte, eu particularmente adoro fontes, né? Tem várias fontes aqui, vou mostrar mais algumas e construir mais algumas com vocês. Mas aqui eu estou falando uma fonte de 10 amperes, né? As fontes normalmente que a gente constrói é um pouco mais fracas do que isso. E o pessoal me pede muito seguido: preciso de uma fonte de 10 amperes, preciso de uma fonte de 5 amperes. Bom, aqui vocês têm uma fonte de 10 amperes, 30 volts. Acho que suporta a maioria das necessidades aí que a gente tem. Então eu quis trazer para vocês como uma opção bastante interessante de fontes para bancada. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da minha nova fonte de bancada. Era isso e valeu. Mas eu acho que nós vamos precisar abrir ela, conhecer por dentro, né? Então antes de ir embora, vamos dar uma olhada. Tá aí o circuito, conforme eu comentei para vocês. Aqui o nosso pequeno transformador, um circuito PWM aí, né, de fonte chaveada, e a regulagem vai em cima disso mesmo. Controles do display, inclusive com regulagens, aqui para refazer a regulagem dela, olha, legal. Simples, seguro e limpo, esse é o melhor. Essa realmente é a melhor opção.
Bom ventilador, muito silencioso. Os pés de borracha, realmente borracha. É realmente uma coisa de qualidade. Isso acho que é o mais importante. Agora sim, pessoal. Era isso. Valeu.